Olá, seja bem-vindo a mais um Iluminuras. O programa de hoje une romance e direito do trabalho. Doutor em Direito, o professor Cláudio Janotti fala dos livros que ele publicou, revela temas e autores preferidos e explica por que escreve. Antes, a conversa é com o Alex Almeida. Autor de Depois das Cinzas, o Alex misturou ficção e realidade para contar uma história de amor ambientada nos anos de chumbo aqui no Brasil. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Paulo. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Eu queria começar falando sobre livros na infância, na adolescência. Eu sei que você não teve acesso a muitos livros. Como é que foi esse seu despertar para passar a gostar de ler e escrever? Tinha um livro só na minha casa, que chamava Os Rodrigues, se chama O Rodrigues, que é da Maria José Dupré. E eu era muito pequeno e queria ler aquele livro, mas era um livro grosso para a minha idade. E eu ficava lendo o começo, depois ia no meio, depois ia no fim. Então era uma leitura muito maluca, mas que me despertava um pouco querer, né? Um pouco mais de leitura, né? Quando é que você teve acesso a mais livros? Mais livros, na escola eu comecei a ter mais livros, né? Antes disso, eu ganhei um livro que chamava Orelhinha Orelhudo, Sabe Nada, Sabe Tudo, que foi meu primeiro livro mesmo, que eu tenho até hoje. E depois na escola, nos estudos, depois eu fui estudar em Minas Gerais, no colégio de padres, e tinha uma biblioteca imensa, uma variedade muito grande de livros lá, que foi na época em que eu fiquei mais apegado aos livros, né? Porque a quantidade e a biblioteca era fascinante também, né? Como é que foi estudar no colégio de padres, Alex? Muito diferente do que a gente conhece? É um ambiente muito culto, né? Sobretudo os padres de antigamente, que falavam latim, grego, 3, 4 idiomas, raciocínios muito rápidos, um ambiente muito culto, né? Então isso tudo estimulava a gente a sempre a buscar mais coisas, né? E os estudantes que normalmente vão para esses colégios, né, acabam tendo uma base muito boa. E os colegas também tinham uma busca por a cultura muito forte também. Então foi muito enriquecedor. Hoje, o que você gosta de ler? Hoje eu leio de tudo. Eu não tenho um tipo de leitura que eu posso dizer que é de carteirinha, sabe? Eu leio só romance, eu leio só aquilo. Uma hora eu estou lendo o Dan Brown, depois eu estou lendo um outro autor brasileiro, outra hora eu estou lendo um escritor daqui da região. Li agora, por último, Conversa sobre o Amor, que é de uma escritora brasiliense chamada Gassi Simas. Então, assim, vou buscando as novidades, né? Coisas diferentes. Você fala também, né? Eu sei que você fala isso, que ler vários gêneros acaba enriquecendo a nossa leitura, é isso? Exatamente. De que forma? Exatamente, porque às vezes se coloca a forma... Tem escritores que escrevem sobre a mesma coisa, mas as formas de escrever são diferentes, né? Então, você se sente conversando com uma pessoa diferente também, né? Você entra num outro universo, numa outra percepção de alguém que vê diferente de você e que vê diferente de outro que você já conversou a partir de uma leitura também. Bom, falando agora sobre o seu livro, Alex, Depois das Cinzas, está aqui comigo. Primeiro eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi o seu processo para chegar nesse livro aqui. Eu sei que foi um longo processo, não é isso? Uhum. Como é que foi? Foram 4 anos de escrita para esse livro, né? Porque, como é um livro ambientado no período da ditadura, e foi um período que eu não vivi, apesar de ter muito livro de história, muita informação na internet, mas eu queria, sobretudo, conversar com pessoas que viveram esse período, né? E que pudessem me passar determinados sentimentos que eu pudesse emprestar para os personagens. A sua pesquisa foi longa, então? Foi longa, porque como eu sou professor, a gente trabalha muito tempo em casa também. Eu tenho que entrar naquele universo, eu tenho que ler as páginas últimas que eu escrevi, né? Eu tenho como se fosse um transe. Uhum. Né? Você mergulha ali na história. Exatamente. Né? Agora, você escrevia à noite, de dia, nas férias, como é que era o seu processo? Só nas férias, praticamente. Só nas férias, porque eu entrava naquele processo de transe, digamos assim, um mês inteiro, né? E buscando as pessoas que pudessem conversar, que pudessem contribuir, e buscando detalhes pequenos também, né? Porque como são locais que eu não estava, muitos, e momentos que eu não vivi, então um detalhe, às vezes, no momento histórico faz uma diferença muito grande.
Talvez para quem não viveu, não faça, mas para quem viveu e que vai ler, você, poxa, mas não foi assim, não era assim, né? Não existia essa bebida, não existia esse nome, né? Então, até nesses detalhes eu tive que me ater. Eu sei que o ponto de partida é um incêndio no edifício Joelma, que é um fato real, Sim. mas você acaba misturando aí fatos reais com ficção. E no fim das contas é uma história de amor que se passa durante a ditadura militar. Esse é o ponto de partida. Exatamente. E o edifício Joelma, exatamente porque no período da ditadura nós temos muitas informações do começo da ditadura, quando o começo das perseguições. Mas lá na década de 70 a gente começa a ter menos informações. E eu queria trabalhar aquele momento em que todas as organizações que lutavam pela democracia, como é que elas estavam depois que elas foram desmanteladas? As pessoas, as escolas, os professores, esses principais personagens. E eu escolhi o edifício Joelma porque ele foi o principal fato da década de 70 que ainda está muito vivo na mente das pessoas. E o meu personagem tem 17 anos e eu precisava que ele fosse pouco solitário, meio se buscando. E por isso que os pais deles morrem nesse acidente e começa a partir disso, esse personagem tentando se descobrir. Agora, também uma história de amor, né? Sim. De um estudante com uma professora. Sim. Como é que você chegou nessa história? Como é o meu primeiro livro, eu queria escrever sobre algo que eu conheço bem. E a coisa que eu mais conheço são as relações professor e aluno. Né? Então, porque eu nunca saí da escola, do ensino médio, fui para a faculdade, me tornei professor, sou professor de filosofia hoje, e pensei, né, então vou escrever nesses ambientes, que é o que eu tenho domínio. Né? Então, escolhi essa professora porque eu também tive professores muito fortes. Né? Não vivi o período da ditadura, mas vivi o pós-ditadura na escola e tinha professores excepcionais e que falavam com muita gana, com muita energia. E eu construí esse personagem baseado em muitos professores que eu tive também. Né? Então, ele se apaixona por essa professora, tem que lutar pelo amor dela, né? Tem que descobrir determinados segredos dela relacionados à ditadura, né? E depois ele se torna professor também para entender o universo dela. Então, assim, traz além da questão histórica, traz também uma reflexão ética, até que ponto um aluno e um professor pode se relacionar. Pode uma relação amorosa, pode uma relação de amizade, até que ponto pode isso? Agora, como é que está sendo a recepção? Eu sei que já está no finalzinho, né, da primeira edição. Sim. Como é que tem sido o retorno das pessoas, Alex, para esse que é o seu primeiro livro? Está muito bom. Eu estou muito feliz com o retorno. Né? Sobretudo, os meus ex-alunos compraram e criticaram o livro, avaliaram o livro. Né? A maioria das críticas são assim fabulosas. Eu queria até que tivesse umas críticas mais negativas, porque como é o primeiro, a gente sabe que não está tudo 100%, né? Então, quanto mais as pessoas ajudarem, falar assim, olha, aqui tá bom, aqui tá lento, aqui perdeu o ritmo, aqui não tá legal, essa forma de escrita ajuda muito o escritor de primeira viagem. Quais são os desafios, os principais desafios de um escritor aí que está começando sua carreira? É realmente conseguir se mostrar, se divulgar. É a busca pela editora, por exemplo? Isso. Depois que que nós acabamos de escrever o livro, é um processo. Depois daí para frente, tem às vezes 1 ano, 2 anos ou mais. Né? Porque você tem que mandar os originais para as editoras, tem que saber qual a editora que publica aquele tema que você está querendo, se você vai pagar, se vão pagar metade, é um custo alto. Né? Então, tem todo esse processo. Depois que o livro está pronto, ainda tem um processo de divulgação, de venda, de convencer as pessoas que você tem um trabalho para mostrar. Né? Então, não é fácil o trabalho. E o que mais? Sobre retorno, sobre divulgação, a internet ajuda muito hoje? Como é que você faz para divulgar? Muito, porque eu trabalhei muitos anos em Minas Gerais. Em muitas escolas, em muitas cidades. E com o Facebook, por exemplo, os meus alunos me adicionavam e estão lá. Então, quando eu lancei o livro, foi muito fácil contactar todo mundo e todo mundo me encontrar para adquirir os livros. Então, eu fiz vários lançamentos, né?
Então, e as redes sociais ajudam muito, não só ajudam, como são essenciais hoje para a divulgação de um livro, de qualquer produto que existe hoje no mercado. Né? Então, e hoje eu ainda continuo com esse processo, vender para os amigos, vender para os alunos é até fácil. Agora, depois convencer, mostrar o trabalho que se tem para outras pessoas que não sabem quem você né, é um outro processo também que a gente tem que viver. Agora, com o Depois das Cinzas aqui já consolidado, eu sei que você já está aí numa outra etapa também, num novo desafio, num novo livro. O que você pode adiantar aqui para a gente? Próximo livro já está bastante adiantado. Eu quero continuar escrevendo sobre o amor, mas sem perder o foco político, sem perder o foco histórico, né? Então, sempre um amor ambientado em algum tempo. E o meu próximo livro, que deve sair o ano que vem, ele tem um título provisório chamado Traz uma Garota para Mim, que vai contar a história dessas jovens que vieram para Brasília até há pouco tempo, e acredito que até hoje vem, com a promessa de vir trabalhar, de ser cuidada por uma família, e que às vezes são exploradas, vêm para trabalhar como babá, como doméstica, mas às vezes não são tão prendadas e ficam pulando de casa em casa, às vezes caem na marginalidade, voltam com filhos sem registrar para cidades de origem. Penso que hoje até diminuiu, mas na década de 80, 70, 60, 70 e 80, isso foi muito forte aqui no Distrito Federal, né, dessas meninas que vinham trabalhar e se perdiam por aqui. Então eu criei um personagem que vai viver essa história aqui, que é o meu grande desafio, porque nesse Depois das Cinzas, o meu personagem principal é um rapaz. E nesse segundo é uma moça. Então, entrar na cabeça de uma jovem, de uma mulher, de forma geral, já não é fácil, né? E de uma jovem adolescente é mais complicado ainda, né? Então, é o meu grande desafio. Ok, Alex, é isso. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras, por contar aqui bastidores, né, curiosidades do seu livro e também trazer algumas referências. Foi um prazer. Obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor de Direito do Trabalho, Cláudio Janotti. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o professor de Direito do Trabalho, Cláudio Janotti. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre livros, literatura um pouquinho? Com certeza. Começando, o que você gosta de ler? Eu gosto muito de ler também coisas além do direito, né? Porque o próprio direito reflete a vida. Então é essencial de ler literatura, eu gosto também muito de ler biografia, então vai muito por esse contexto, né? Do direito, o que você destaca? Olha, eu destaco muito o direito constitucional, né? É essencial hoje, tanto o operador do direito quanto o estudante, ter como ponto de partida a nossa Constituição. A Constituição é essencial. Então, eu indico para o estudante, tanto quanto para o operador do direito, né, ter a Constituição debaixo dos braços. E depois, né, escolher uma área que tem afinidade e nela se verticalizar, que no meu caso é o direito do trabalho. Exatamente. Você é especialista em direito do trabalho, fez doutorado na área, mas o primeiro contato é com a Constituição, isso é claro. Isso é claro, até porque a nossa Constituição, né, ela reflete, ela algaria os valores brasileiros. A nossa Constituição de 88, ela tem como grande característica a participação popular. Então, para você dominar bem o direito do trabalho brasileiro, automaticamente você tem que saber as normas constitucionais, porque a Constituição elenca os direitos trabalhistas como direitos fundamentais, no artigo 7º, artigo 8º, até o 11º. Então, as normas trabalhistas, sendo direitos constitucionais, na perspectiva de direito fundamental, você tem que misturar a todo momento, né? Direito constitucional com direito do trabalho e dali fazer uma interpretação. Você sempre leu? Muito. Desde pequeno, a minha avó materna, ela era professora de português. Então, ela morava em Belo Horizonte, mas passava algum tempo com minha mãe, com meu pai, lá em Vitória. Então, ela sempre me colocava para ler, conversar, escrever carta. Então, a minha avó teve uma participação fundamental na minha criação.
Você tem 4 livros publicados hoje. A gente está aqui com o mais recente, vai falar dele daqui a pouquinho. Essa produção se reflete, é consequência dessas leituras? Com certeza. Com certeza, porque ela me colocava muito para ler, né? Literatura, então eu li o Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Menino Maluquinho, O Pequeno Príncipe. Então são obras, né, que vão formando a sua carga axiológica, a sua carga de valores. E a partir dali você vai vendo o mundo, né? A leitura, na verdade, ela permite a gente em uma constante renovação e evolução, porque, como diz um ditado, né, popular, a cada final de livro, um novo mundo nasce na sua cabeça. Então é essencial para um operador do direito ler muito, porque através da leitura que você consegue o quê? Ter valores, ter posicionamentos. E para um operador do direito, seja ele advogado, juiz, professor, procurador, o posicionamento é o cerne, né? Porque você vai a um tribunal ou você vai dar uma aula, defender um posicionamento. E é por isso que você escreve. Por isso que eu escrevo. Logo quando me formei, lá no Espírito Santo, eu fui morar em Belo Horizonte. E lá, literalmente, eu fui, né, adotado pelos meus professores. Por chegar muito novo, numa cidade grande, meus professores, desde o início, acreditaram no meu potencial, me deram a oportunidade. E eu tive a sorte desses meus professores serem acadêmicos. Então, essa minha paixão pela escrita, pela leitura, na verdade, reflete a admiração que eu tenho pelos meus professores. Vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso. Eu estou aqui com o seu livro mais recente, que é um baita livro, né? Como aplicar a CLT à luz da Constituição, alternativas para os que militam no foro trabalhista. E está aqui, obra em homenagem à professora Gabriela Neves Delgado. Para começar, de quem foi a ideia? Como é que surgiu esse livro aqui, Cláudio? Na verdade, esse livro, ele é homenagem à professora Gabriela Neves Delgado, porque ela foi a pessoa que me descobriu, né? Ela foi uma professora numa pós-graduação, lato sensu. Aí eu acho que eu fiz muita pergunta durante a aula. Então ela se interessou e me convidou para assistir a aula do mestrado lá na UFMG. Aí daí em diante, né, nós formamos uma grande amizade. Ela foi me ensinando, foi me dando oportunidade. E a partir daí eu adentrei na vida acadêmica e não parei mais. Então, um dia eu estava em Vitória, na casa dos meus pais, e eu queria muito agradecer a ela, né, por toda a ajuda, pela oportunidade que ela me concedeu, porque eu estava já em fase de término do meu doutorado. Então, eu liguei para o professor Márcio Túlio Viana, que foi professor dela, e dei a ideia, né, falei com ele da ideia, ele prontamente aceitou, e a partir daí nós começamos a efetivar a ideia que era homenagear a professora Gabriela. E o que tem aqui? São artigos, são pessoas variadas, são especialistas renomados e de todo o país, não é isso? Isso. O objetivo desse livro é incentivar os novos estudantes, interpretações atuais que o direito do trabalho deve fazer com base na Constituição. Então, a Constituição ela é um vetor no qual permite nós interpretarmos o direito do trabalho com os valores consagrados na Constituição, que estão mais atuais do que nunca. Agora, o livro, Cláudio, eu sei que existia aí um pré-requisito, né? Que tivesse novidade aqui. Explica melhor para a gente. Na verdade, foi muito difícil nós escolhermos os convidados para participar do livro. Então, nós tivemos que escolher através de um binômio. Qual que era a primeira parte, né? Era uma aproximação com a professora. Então, alcançada a situação, depois a gente tinha que analisar se o convidado estava pesquisando um tema, poderia ser até um tema antigo, mas da maneira nova. Porque a principal característica desse livro é a interpretação, é misturar o tradicional com o atual. Então, para participar desse livro, tinha que ser feita uma nova abordagem, seja essa abordagem que já tivesse sido feita, ou então uma abordagem inédita. É por isso que no livro nós conseguimos trabalhar temas até então pouco falados no direito do trabalho. Esse livro aborda o direito do detento, da mulher, da criança, da proteção, da cidadania, da confiança. Então são temas inovadores, né? Até então pouco trabalhados pela doutrina brasileira e que estão sendo analisados no livro. Então o livro ele é metaforicamente, né,
virado para o presente, para o futuro, mas reconhecendo a importância do passado, né? Você até já dava uns exemplos aí, né, de detentos, de mulheres, de crianças. Você tem um capítulo aqui, uma interpretação constitucional do artigo 384 da CLT. O que você defendeu? Que esse artigo, né, ele concede um direito exclusivamente às mulheres, que é um direito a um intervalo, quando ela vai fazer hora extra. Quando ela vai fazer uma jornada extraordinária, ela tem direito a um intervalo no qual o homem não tem direito. E justamente a partir da perspectiva constitucional, eu defendo que esse direito tem que ser concedido aos homens também. Por quê? Primeiro, pelo caráter protecionista à mulher, porque pode ser que esse intervalo seja utilizado para a mulher não ser contratada. Pode ser que o empregador pense assim, não, se eu contratar a Maria, antes dela fazer hora extra, ela vai ter que ficar descansando. Mas se eu contratar o José, ele não vai ter esse período, então ele vai render mais para mim. Então, justamente para proteger a mulher no mercado de trabalho, eu já defendo que uma igualdade. E a segunda perspectiva do artigo é a questão da saúde e segurança, né? Que independente seja homem ou seja mulher, após 8 horas de trabalho, a pessoa está cansada, né? Não é porque é homem que não vai estar cansado. Então, eu defendo a aplicabilidade desse artigo, desse intervalo, também aos homens. A capa é um outro ponto interessante. Eu sei que aqui é um globo, né, com foco aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. E você teve essa ideia quando estudava no exterior. Conta esse caso aqui pra gente. Logo quando eu fui viajar para pesquisar parte do meu doutorado, eu fui em Oxford e comprei alguns livros. E um desses livros era justamente a história do direito na União Europeia. E a capa do livro era justamente a Europa. Então eu fiquei com aquilo em mente, mas nunca pensei em um dia utilizar essa ideia. Mas estava lá guardadinho, né? Como se fosse um tesouro, estava lá. Então, na hora de elaborar a capa do livro, eu sabia que eu tinha que pensar algo que fosse condizente com o livro. Ora, se o livro ele é, né, inédito, com ideias novas, numa perspectiva inovadora, a capa tinha que refletir o próprio conteúdo. Então eu pensei, se o livro tem como ponto de partida a Constituição, nós devemos também colocar uma capa que já demonstre para o leitor o conteúdo do livro. É igual um bolo, né? Você vê um bolo, você acha que é bom. Então tem que ter recheio para ser bom. E a apresentação também tem que ser boa. Tem que ser boa. A apresentação e o recheio. Exatamente, né? Você não vai comprar um bolo que não tenha uma aparência boa. Então o nosso livro, ele reflete, a capa, né? Reflete o conteúdo do livro. E também os participantes, né? Os autores, que tem doutrinador, ministro, juiz, desembargador, professor, procurador, advogado, do Brasil inteiro, das 5 regiões do Brasil. Então, a gente queria também, ao mesmo tempo, homenagear a professora Gabriela e essa nova safra de juristas que vem surgindo ao longo do Brasil, que é um país de tamanho continental. Então, a ideia de colocar o mapa do Brasil aí foi a da dimensão, da importância do livro para o direito do trabalho brasileiro. Para terminar, já que o nosso tempo está terminando aqui, Cláudio, mas eu não queria deixar de falar, você está lançando o seu 5º livro, que é a sua tese de doutorado. Rapidamente, se é que isso é possível, o que você defendeu? Eu tive muita sorte, né, de ser orientado pelo ministro professor José Roberto Freire Pimenta e co-orientado pelo professor Márcio Túlio, que é o coordenador junto comigo dessa obra, e eu defendo uma proteção contra a dispensa coletiva, né? Atualmente, nesse cenário de crise, o que a gente vem presenciando são dispensas em massas, são dispensas coletivas. E o Brasil não regulamenta essa modalidade de dispensa, só regulamenta a dispensa individual. Então, a gente tem um cenário jurídico aí de incerteza, porque como não tem uma norma, né, o julgador, a própria sociedade, o empregado, o empregador, eles ficam meio à deriva. Então, a minha tese ela é consubstanciada, né? Primeiro, no direito comparado, que eu pesquisei na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra principalmente, e depois na jurisprudência, no julgado 309, 2009, do TST, do qual criou uma referência no assunto. Então, no final do meu livro, eu faço, né,
uma proposta de projeto de lei para o tema. Então, fiz na PUC Minas, terminei no final do ano passado. Então, agora já está rodando na editora. Em breve nós teremos aí mais um filme. Né? Ok. Cláudio, é isso. Obrigado por ter vindo até aqui apresentar, né, este e o seu próximo livro. É um prazer. Eu que agradeço, parabenizo a TV Justiça, toda a equipe, né, de técnicos, de diretores, pela oportunidade que vem me concedendo, um canal tão democrático e fundamental para o Brasil, né, para continuar essa dialética aí entre justiça e sociedade. Bom, obrigado. Eu que agradeço, tudo de bom. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.